Você já viu alguém perto de você ou na igreja falando aquelas línguas estranhas? Pois é, então fica comigo porque hoje nesse vídeo eu vou te ensinar tudo que não te ensinaram sobre esse tal dom de línguas. Oi, tudo bem? Eu sou o Pastor Berloff e eu estou sempre aqui para te ensinar mais sobre a nossa fé, sobre teologia, a vida de Jesus. E hoje vamos falar sobre o dom de línguas, porque é um método, é uma forma de liturgia que muitos evangélicos utilizam, né? E a gente tem uma ideia de que é dom de Deus. Algumas pessoas acreditam que se não tem esse dom, elas são menos ungidas, menos santas. Então é um dom que acaba sendo utilizado por aí como uma forma de segregação. Ou vai me dizer que você não conhece, ou de repente até é uma pessoa que já tentou forçar um dom como esse para ser aceito no meio dos santos. Por isso que é um assunto importante. Não é um assunto em si, dom por dom. Não me importa, sinceramente, o que você acredita ou o que você faz no seu quarto para adorar a Deus, para falar com Deus. Olha, na sua intimidade tudo é válido e na minha também. A questão é que nós estamos diante de algo, como eu já disse, que de fato interfere na vida das pessoas. Então sim, nós vamos tratar esse assunto aqui. Eu vou fazer com você 3 abordagens sobre esse assunto. A gente vai falar de forma teológica, de forma histórica e até de forma científica, tudo bem? Começando então pela história, mas a história dentro da Bíblia. Da onde esse dom de língua saiu? Onde isso começa? O que talvez você não saiba, isso começa lá no Gênesis, com a tal Torre de Babel. Você lembra da história? Diz o mito do Gênesis que a humanidade queria criar uma cidade e uma torre para se achegar até Deus e ficar igual a Deus. E diz o mito que o método que Deus utiliza para acabar com esse plano maligno da humanidade é dispersando essa humanidade sobre a terra, uma terra recém-formada, e dispersando eles e confundindo as línguas, criando assim todos os idiomas que nós temos no planeta. Então você precisa entender que a cosmogênese judaica cristã tem a ideia que a confusão de línguas, a diversidade de idiomas, tem em sua base um método ou até mesmo um castigo do próprio Deus. Se Deus castigou, se Deus fez assim, somente o próprio Deus poderia desfazer. Essa é uma ideia messiânica, inclusive, né? Que o Messias seria Deus, porque apenas ele poderia fazer coisas que o próprio Deus fez ou desfez. Por exemplo, como nesse texto, que os discípulos dizem assim, olha, quem foi que pecou para esse homem nascer doente? Então tinha uma ideia de que a doença, quando uma pessoa nascia doente, era uma maldição do próprio Deus. Se era uma maldição do próprio Deus, apenas Deus poderia reverter a situação. Bom, com a nossa ideia aqui de línguas e essa confusão de línguas, é a mesmíssima ideia. Foi algo proposto por Deus, foi um método ou quem sabe até um castigo de Deus e apenas Deus poderia solucionar. E é exatamente isso que acontece no Pentecostes. Bom, em Atos capítulo 2, você conhece o texto, né? Acontece o tal do Pentecostes, né? Na verdade, Pentecostes era o nome da festa que estava acontecendo naquele dia. Uma festa judaica antiga, uma festa que tinha como sua primícia os trabalhadores rurais
se fortalecer e confraternizar entre si. Isso fazia com que todos os judeus que estavam espalhados viessem para Jerusalém nessas principais festas. Então, no Pentecostes, na festa de Pentecostes, quando vários judeus espalhados por toda a terra estavam em Jerusalém, acontece a vinda do Espírito Santo. Se você reparar, olha o que o texto diz. De repente, quem estava naquele ambiente, apareceu sobre a cabeça línguas como de fogo, tipo um motoqueiro fantasma. É daí que vem a primeira confusão, de chamar esse tal dom de línguas de língua de fogo. Bom, o texto é muito claro. Essas pessoas recebem essa capacitação de falar novos idiomas. Inclusive, essa é a palavra que é utilizada ali, ó. Idiomas. Não tem outra palavra para uma língua diferente, angelical ou espiritual. A palavra ali é outros idiomas. Inclusive, é exatamente isso que acontece. Essas pessoas que recebem essa capacitação, elas saem e pela cidade estar repleta de judeus espalhados por todo o mundo por causa da festa do Pentecostes, essas pessoas começam a falar nesses idiomas. O texto é muito claro sobre isso. As pessoas que estavam ali, que não eram de fala hebraica, estavam agora admiradas porque viam aqueles galileus falando na sua língua materna. É como se uma pessoa que fala apenas mandarim, de repente começasse a falar francês do nada. É isso que acontece em Atos capítulo 2. Não tem como fugir disso. Se na sua igreja, se no lugar que você está, utilizam esse texto para tentar falar desse suposto dom de línguas, olha, não é nenhuma refutação teológica, tá bom? É interpretação de texto. Por favor, né, gente? Agora, uma parte que tem que ter atenção aqui. Entre muitas pessoas que estavam ali, quando eles viram esse dom acontecendo e quando eles receberam esse dom, vamos deixar muito evidente aqui que tinham gregos no meio deles. Bom, esse dom até aqui fez muito sentido, né? Porque nós estamos falando agora do avanço da igreja. Aquela igreja recém-formada, aqueles discípulos de Jesus, eles iriam começar agora a se espalhar. Eles iam começar a andar pela Ásia, pela África, pela Europa. E esse dom era de extrema importância para a comunicação. Nos dias de hoje, por exemplo, esse dom se tornou completamente obsoleto. Nós não temos mais necessidade de uma capacitação espiritual para a gente se comunicar em outro idioma. Tem a internet, tem o Google Tradutor, tem as escolas aí ensinando, tem a globalização, enfim. Esse dom que foi extremamente importante para um momento da igreja, logo deixou de ser. Inclusive, esse dom sempre foi tratado assim na história da igreja. Depois dessa gênese, que tem esse acontecimento em Atos capítulo 2, no Pentecoste, isso acontece algumas vezes ali em Atos, na primeira expansão da igreja, e depois esse dom só vai ser citado pelo apóstolo Paulo quando ele escreve aos Coríntios. Mais para frente a gente volta nesse texto. Então nós temos isso acontecendo lá no começo da igreja, em Atos dos Apóstolos. Depois nós temos isso acontecendo ali nas primeiras comunidades cristãs. E depois isso acaba. Isso não é mais mencionado em toda a história da igreja. Pode procurar entre os pais da igreja, os documentos, a reforma. Isso quase não é citado. E quando é citado, ele é citado de duas formas. Uma, como um dom de idiomas, e outra, um dom obsoleto. Ou seja, em 2000 anos de história da igreja, esse dom nunca aconteceu. Ninguém mais falava sobre isso, ninguém mais falava isso. Isso tinha acabado. Na verdade, não é em 2000 anos, não. É em 1900 anos. Porque toda essa história começa a mudar justamente em 1900. Exatamente. Esse dom de língua que você conhece aí na igreja, ele começa em 1900, há 100 e poucos anos atrás. E eu vou contar para você até o nome e a data das primeiras pessoas que começaram esse negócio. Em 1900,
uma moça chamada Agnes Ozman estava reunida com a sua igreja e eles buscavam por um avivamento. Eles oravam e eles queriam ser repletos do Espírito Santo. Tudo isso acontecendo nos Estados Unidos. Dizem os relatos que essa mulher, a Agnes, de repente ela começou a falar algo que ninguém entendia. No meio dessa oração, começou a falar algo que ninguém compreendia, mas identificaram que era uma língua muito parecida com o chinês, com o mandarim. Ok. Mesmo que isso tenha acontecido, perceba, foi algo muito parecido com o evento de Atos capítulo 2. Inclusive, nesses relatos, diz que a Agnes, além de falar, ela também começou a escrever os kanjis. Essa menina, Agnes, ela era aluna de um cara chamado Charles Spurgeon, que era um teólogo. E esse cara viu nesse negócio que a Agnes tinha começado ali, falar um negócio diferente, ele viu um puta case de sucesso nesse negócio e adivinha só, ele abriu um colégio, ele abriu uma escola, um curso para ensinar a falar línguas estranhas. Lógico, não é bem assim, né? Tipo o apóstolo Arnaldo ensinando, xerebenéias com demandas cantas. Mas foi um colégio formado a partir dessa experiência, com o intuito de replicar aquilo que a Agnes tinha começado. É assim que é fundada a Bethel Bible College, ou a Escola Bíblica Bethel. Até 1906, 13 mil pessoas tinham passado por esse colégio, por esse curso de línguas estranhas. Uma dessas 13 mil era uma mulher muito bacana chamada Lucy Ferro. Olha ela aí. Uma mulher muito querida, uma missionária, uma mulher caridosa, que por ser missionária e por ter acabado de aprender essa novidade no colégio do Bethel, ela foi enviada por uma outra igreja, em outro local, lá na Califórnia. Então a Lucy vai para Los Angeles como missionária, incumbida de ensinar toda essa novidade para essa igreja que ela estava chegando. Então a Lucy chega em Los Angeles, nessa igreja que chamou ela como missionária, para ensinar tudo aquilo que ela tinha aprendido nesse colégio. Afinal, esse pastor dessa igreja, ele estava também, neste momento, pedindo avivamento, pedindo a unção do Espírito Santo, e ele ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo lá no Kansas. Então ele traz a Lucy Ferro, eles levantam um dinheiro, traz ela e ela começa a ensinar tudo isso para essa igreja. Eu estou falando da igreja do William Seymour, que é nada mais, nada menos do que o pai do pentecostalismo. Bom, com essa novidade, a igreja desse cara, o William, que era filho de pais escravizados, estamos falando de 1906, com essa novidade, a igrejinha dele começa a crescer. E aí ele tem que até alugar outro salão. Ele alugou esse salão aqui, olha que beleza. E esse era o endereço do salão. E assim começa a história do avivamento da Rua Azusa. Bom, eu não vou me aprofundar muito aqui neste acontecimento da Rua Azusa. Nós sabemos que foi um acontecimento extraordinário e que teve um impacto social muito grande. Aliás, na minha opinião, esse avivamento da Rua Azusa, ele foi um fenômeno social e não um fenômeno teológico. O que nós temos que lembrar aqui é que nós estamos falando de William Seymour, filhos de pais escravizados. Nós estamos falando de uma igreja, de uma cultura afrodescendente. A cultura, a liturgia dessas igrejas era uma cultura e uma liturgia africana. Por isso que quando você passa em frente a uma igreja neopentecostal, ou já participou de alguma, você já parou para reparar que parece muito com um terreiro, por exemplo, de candomblé. Afinal, tem a mesma raiz. Tá, agora você entendeu historicamente como isso começou. Até 1900 nós não tínhamos notícias desse dom de línguas. E depois, por causa de uma experiência pessoal de uma moça, que foi transformado quase que num curso por um empresário e que teve seu epicentro num fenômeno social muito importante como a Rua Azusa, isso se espalhou nos últimos 100 anos e pegou com bastante força. Para justificar
teologicamente tudo isso, a gente começa a espremer o texto bíblico e criar uma sistematização sobre dom de línguas. E aí, tirando o evento de Atos capítulo 2, que eu já expliquei aqui, nós só temos o apóstolo Paulo falando sobre isso à igreja de Corinto. Lembra lá no começo que eu falei, preste atenção, nós tínhamos gregos entre as pessoas que estavam no dia que esse dom chegou. E agora nós temos o apóstolo Paulo escrevendo para uma igreja recém-formada dentro da Grécia. É óbvio que aquelas pessoas que estavam lá em Jerusalém, em Atos 2, estavam agora também na mesma igreja. Aparentemente, pelo que o apóstolo Paulo relata, teve uma galera que gostou muito desse dom lá de Atos capítulo 2, até porque imagina só, de repente você começa a falar em outro idioma, mesmo que você mesmo não saiba muito bem o que você está fazendo, mesmo que você não saiba muito bem o que está acontecendo, você, no meio de uma igreja, com uma potência espiritual dentro de você, bom, você vai pôr isso para fora toda hora, você vai mostrar, você vai falar, você vai acontecer, igual acontece nas igrejas até hoje, né? Pois é, isso já estava acontecendo ali nas primeiras comunidades cristãs. O que acontece hoje nas nossas igrejas, de pessoa querendo evidenciar dom e se aparecer, já estava acontecendo lá na igreja em Corinto. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua primeira carta, ele dedica quase que um capítulo inteiro para falar sobre esse dom. E eu sei que já te ensinaram a interpretar esse texto de uma forma que é bem difícil você inverter a interpretação. Afinal, quando te mostram um texto como esse aqui, falam que esse dom de línguas é para edificação própria, como se fosse algo positivo. O que você tem que entender é que tudo que o apóstolo Paulo fala sobre esse dom é em tom de crítica. Paulo está desde o começo criticando esse dom e o mau uso dele. Inclusive ele diz que ele prefere falar 5 palavras que todos entendam que milhares de palavras em outro idioma que ninguém entenderia. E é por isso que o Paulo também fala que só deve ter outro idioma na igreja se tiver um intérprete de outro idioma. Não é interpretação de língua estranha, é alguém falando outro idioma e uma pessoa interpretando. Quando Paulo fala que o dom de línguas edifica a si próprio, ele está dizendo que ninguém entende o que você está dizendo. Se tem algo bom sendo dito aí, é só para você. Entende? Esse dom não tem motivo, ele não contribui em nada com a congregação, com a comunidade. É por isso que o Paulo fala, parem de fazer isso. Paulo é tão enfático na sua crítica que aparentemente isso se resolve. Nas outras cartas que ele escreve, não temos esse problema, e como a gente já percebeu aqui no texto, até 1900, todo mundo concordou com Paulo, dizendo, realmente, isso aí não serve para nada, não há mais motivos, tá tudo bem. Caiu no esquecimento. Então, assim, na moral, eu não sei o que você acredita ou o que você não acredita, eu não sei como é que você gosta de expressar a sua espiritualidade, e na boa, eu sou aqui um cara libertário em todos os sentidos e eu quero que você tenha o direito e a liberdade de se expressar como você quiser. Você chora, você canta, você pula, você rodopia, você faz som, pandeiro, faz o que quiser. Eu não estou aqui falando contra a sua fé, contra a sua liturgia, contra as suas práticas. Eu estou mostrando que historicamente e teologicamente isso não faz sentido. E lá no começo eu também disse que falaria sobre um aspecto científico de tudo isso. Bom, eu não sou cientista, então não quero me aprofundar nisso aqui. O que eu quero te dizer é que vários estudos já foram feitos sobre esse tal dom de línguas, de várias formas diferentes. Colocaram pessoas de linguagens diferentes que se diziam ter dons de língua, falando a tal língua, né? Então é como se você pegasse um português, um americano e um francês de igrejas evangélicas, colocasse tudo junto e dissesse, começa a falar em língua aí. E eles começaram a falar. E aí colocaram um linguista na frente deles, um expert em línguas. E esse cara disse, olha, você é francês, olha, você é português, olha, você... Porque cada um que falava no dom
falava a partir das suas construções silábicas, dos seus fonemas e das suas limitações fonéticas. É um dom que está completamente limitado à forma que você já fala mesmo. Também já foram feitas outras experiências, como atores que foram contratados para ficar falando isso em ambientes religiosos e que a partir daí várias outras pessoas começaram a falar também dizendo que era o tal dom. Existem vários estudos legais sobre isso, eu te indico a buscar, tá? Vou deixar até um link aqui que você pode dar uma olhadinha e ver que interessantes são essas pesquisas. E aí, gostou desse vídeo? Então já sabe, deixa o like, se inscreve e apoia, por favor, me apoia lá no Apoia-se. Entre na Comuna do Berlofa para mim poder continuar produzindo mais material. Conheça a nossa igreja, a Igreja da Garagem, conheça também a Escola Brasileira de Teologia que eu dou aula e siga o meu Instagram para conteúdos diários. É isso, gente. Domingo que vem tem mais um vídeo como esse e quinta-feira tem um react de Techoso. Até a próxima e que Deus nos abençoe.